Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Aguinaldo Antônio e estamos aqui para mais uma live ao vivo do canal Inteligência Competitiva e de Mercado. Voltamos hoje com o professor Miguel Noronha Feio. Miguel, bem-vindo. Obrigado. E com o professor Alfredo Passos, o trio no Dia dos Professores, ó. 3 professores no Dia do Professor. Isso aí, cara. Exatamente. É isso aí. Que bom. Que bom. Que a gente possa, né? É tão desafiante ser professor, né, não, Miguel? Cara, eu digo para você assim, cara, tem que ter paixão para ser professor. Né? Sem paixão, bom, para fazer qualquer coisa precisa ter paixão, mas a possibilidade, cara, de você, de alguma forma, poder contribuir com a evolução profissional, espiritual, pessoal do teu aluno, cara, é algo que realmente não tem preço, cara. Realmente é uma jornada muito, muito, muito apaixonante e que eu te digo assim, 20 anos, né, cara? 20 anos fazendo isso e totalmente apaixonado e com mais vontade aí de continuar estando professor, né? Eu digo, eu não sou professor, eu estou professor, né? Que eu acho que professor é muito mais estar do que ser, né? Mas tem sido uma jornada muito gratificante, cara. Eu espero que eu tenha saúde e continue apaixonado por isso para continuar compartilhando conhecimento, aprendendo com quem a gente ensina. E você, Alfredo? Então, também boa noite, né, a vocês, a todos e todas. Eu também fico muito feliz, né, com essa questão do estar professor, porque realmente eu acho que uma das grandes vantagens é você justamente poder estar aprendendo cada vez mais, porque você aprende não só com os estudantes, com os profissionais com quem a gente se relaciona, mas também quando você está estudando, né? Porque é uma profissão que exige atualização constante, principalmente nós que estamos na área de negócios, né? Então tem que ficar muito atento, tem que ficar entendendo o que está acontecendo, principalmente já se preocupar em ver onde tem tendências, né? Como é que são essas tendências. Então isso acaba sendo muito desafiador, né? Então isso é muito interessante para a formação profissional, né, pessoal. Então, fico muito feliz de também ter feito uma carreira acadêmica além da profissional. E você, Aguinaldo? Fala! Olha, eu também acho um grande desafio, assim, eu gosto muito, gosto do que faço, gosto de compartilhar experiências, gosto de inspirar pessoas, acho que esse é um papel e tanto, né? Inspirar e transpirar junto, né? Acho que também é muito importante estar junto com eles para que possam crescer. E eu sempre espero com expectativa o Dia dos Professores. Ganhar uma maçã de um aluno de aluna seria um presente. Ganhar maçã é bem legal, né? Essa parte é bem legal, bem bacana. Tá vindo boa noite da Marcinha, que também é professora de espanhol. Boa noite, professora. Parabéns pelo dia. Se a gente ganhar um muito obrigado no final da aula, cara, já vale muito a pena. Exato. Sabe o que eu digo, Miguel? Antes de passar a palavra para o Alfredo, eu digo que a lua de mel entre professor e aluno termina no dia que você aplica a primeira avaliação, a primeira prova. Ali. Mas você sabe, Aguinaldo, você sabe uma das coisas que eu digo para os meus alunos? Eu digo para os meus alunos o seguinte: eu não dou nota. Não sou eu que dou nota. Quem tira a nota é o aluno. Eu apenas corrijo. Eu sou apenas um mensageiro. Cara. Não é o professor que faz a prova pelo aluno, cara. O aluno é que se dá a nota. O aluno é que tira a nota. Eu apenas corrijo.
Entende? Então, eu sou apenas um mensageiro. Muito bom. Eu só tenho Alfredo. a caneta vermelha, né? Cara, não tem poder nenhum, cara. E outra, se você me perguntar a minha opinião sobre essa questão de correção de prova, dar nota, avaliar aluno, eu diria para você que nos tempos de hoje isso não faz o mínimo sentido, cara. Faz o mínimo sentido. Entende? Ficar avaliando, cara, é muito mais uma questão, acho eu, burocrática do Ministério da Educação e Cultura, que fica dando certificado, ou não certifica, ou aceita o curso, ou não aceita o curso, porque a grande questão, cara, principalmente para nós que damos aulas para adulto, né, é o aluno que tem que se interessar. O aluno é que tem que se autoavaliar, né? É a responsabilidade do aluno. Não foi o professor Alfredo, nem o professor Aguinaldo que foram na casa do aluno, colocaram um revólver na cabeça dele e disseram: você vai fazer MBA em inteligência competitiva. Não, foi ele que entendeu que precisava estudar, que precisava se capacitar, que precisava aumentar suas competências, que tomou a decisão. Então, é uma coisa interessante esse tipo de coisa. O cara tomou a decisão, o cara sabe o que precisa. E muitas vezes esse aluno vai para a sala de aula com aquela ideia de que, puta, estudar é chato, que estudar é ruim, que estudar não é legal, que estudar dá trabalho. Cara, é assim, se você quer fazer alguma coisa na vida, tem que trabalhar, cara. Não tem outro jeito, cara. Entende? Então, eu vou te dizer o seguinte, por mim, eu daria para o aluno a chance de ele dar aula, de ele dar a nota dele para ele mesmo. Olha, cara, faz a tua autoavaliação, diz que nota você acha que merece, entende? Pela tua participação, pelo teu interesse, pela leitura que você fez, pelo conhecimento que você adquiriu, pela networking que você construiu, pelos problemas que você conseguiu solucionar, entende? Pela aplicabilidade do conteúdo no teu dia a dia, porque eu acho que isso é que faz sentido, ainda mais na pós-graduação, entende? Não faz sentido você fazer do aluno da pós-graduação um cara que tem que decorar um livro para tirar 7 numa prova. Essa é a minha opinião. E que nota você dá para o pão do Delícias da Dri? Esse é nota 100. Então, cara, você Nós quer já usar... estamos querendo mais. Você quer usar qual escala? Likert? Depois nós vamos... muito satisfeito. Bem satisfeito. Querendo mais. NPS. NPS. Muito bem. Muito bom. Bom, Alfredo, o tema de hoje é a mudança na organização de marketing e vendas, a integração entre Customer Experience Management e Customer Success Management. Eu queria que você fizesse, então, chutasse a bola para o Miguel tocar lá no meio de campo em seguida. Pode ser? Sim. Então, assim, pessoal, antes de entrar especificamente no tema, nós vamos só dar um pequeno passo aqui para que a gente possa falar a respeito de tendências e especialmente o que anda acontecendo em marketing para que a gente possa entrar nessas siglas, né? O que é o CS, o que é o X, que toda hora a gente está... Toda hora não, a gente está vendo com mais frequência agora, né? Empresas buscando profissionais para essa área, mas é importante entender um pouco o contexto de onde está marketing nessa história, né? Então, para começar com uma tendência, eu quero perguntar para o Miguel, os 4 Ps ainda são válidos? Essa é uma questão muito interessante, Alfredo. Você sabe que a gente aprendeu lá os 4 Ps, que é uma metodologia criada nos anos 50, né? Nem nos anos 60. Muita gente acha que foi o Kotler que criou, mas não foi, né? Mas o Kotler colocou nos seus livros, sistematizou, então ele tem
esse valor, nós vivíamos uma época em que... exatamente. Nós vivíamos uma época que o que importava era produzir. Você precisava ter um produto, esse produto precisava ter um preço, você precisava, de alguma forma, distribuir esse produto, colocar esse produto num ponto de venda, e depois fazer a promoção. O que a gente entende hoje, cara, é que quando você fala de distribuição, mudou tudo. Quando você fala de promoção, mudou tudo. Quando você fala de preço, mudou tudo. E quando você fala de produto e serviço, né, no mundo que quem tem o poder hoje é o cliente, você entende que não adianta falar em produto ou serviço, porque se o cliente tem uma necessidade ou se o cliente tem um problema, o P de produto vira S de solução. Ou seja, se você pensar, né, as empresas elas não vendem mais produto ou serviço. As empresas vendem uma solução para um determinado problema, para uma determinada necessidade, para um determinado desejo, para uma determinada situação em que o cliente precisa melhorar a sua vida. Então, se você pensar nos 4 P's, a gente pegou o P de produto e transformou em S de solução. Você deixou de vender preço e, para se diferenciar da tua concorrência, você tem que vender valor. Não adianta você vender preço. Então, o P de preço virou V de valor. O P de promoção, que muitas vezes é confundindo com comunicação ou informação, né, virou D de diálogo. Você precisa dialogar com o teu cliente. Então, o P de promoção virou D de diálogo. E o teu P de praça, ou os teus canais, a tua distribuição, virou acesso e conveniência. Então, se você me perguntar hoje se os 4 P's eles continuam válidos, eu diria que não. Eu diria para você que, além de produto, as empresas têm que oferecer serviço. Então, se você quiser falar em P, nós estaríamos falando em 7 P's, porque o serviço exige processo, porque o serviço exige pessoas, porque o serviço exige um local físico, uma evidência física, um physical evidence. Então, nós estaríamos falando de 7 P's. Né? Só que essa questão do P, ela remete a uma questão do outro P, que me parece ser um P da ditadura ainda de grandes empresas, que é o P da produtividade. E o P da produtividade, Alfredo, como você sabe, ele tem origem na Revolução Industrial, na administração científica, na linha de produção do nosso amigo Henry Ford, quando lançou lá em 1903 o primeiro automóvel. Então, a ideia era você produzir em escala, produção em escala, porque cada produto unitário a mais que você fizesse, diminuía o teu custo bruto, o teu custo unitário de produção, aumentava a tua margem de contribuição e aumentava, assim, a possibilidade da empresa vender volume, e vendendo volume, conseguir-se-ia aumentar a rentabilidade, a lucratividade da empresa. Hoje, a gente fala de personalização em massa, não mais produção em massa. Então, não adianta você simplesmente entregar produto padronizado para o cliente não quer nada padronizado. O cliente quer algo personalizado. Então, o P de produtividade está dando origem a um P de personalização. E para personalizar, você tem que entender o que o cliente quer de personalizado. Né? Eu sempre digo o seguinte, né? Não segmente mais por demografia, sim, segmente por interesse, segmente por contexto. É uma das coisas que eu falo da grande mudança também no processo de segmentação das empresas, que faziam segmentação por comportamento, psicografia, geografia, demografia. Hoje não adianta você fazer isso. Você tem que segmentar o cara pelo interesse dele, pelo contexto dele, pela situação dele, né? Pela necessidade ou pelo trabalho que ele tem que realizar quando ele contrata a nossa empresa para executar esse job, esse trabalho. Então, eu te diria que não faz sentido, numa época de robô, de máquina, de inteligência artificial, de realidade aumentada, de internet das coisas, de big data, de chat, em que já ficou provado
que esses mecanismos, essas tecnologias conseguem muito maior produtividade do que o ser humano, né? E o que está servindo para o ser humano no século XXI, né, nos países mais desenvolvidos, ainda não chegou aqui no Brasil, é que a gente está passando de ser produtividade para criatividade. Então, a ideia do ser humano é colocar o seu intelecto, o seu neurônio, a sua criatividade, para entregar algo customizado ou personalizado, em que o cliente se reveja nisso e que o cliente realmente dê valor a isso, né, e seja leal à tua empresa. Então, respondendo à tua pergunta, será que remédios da década de 50 e 60 continuam sendo válidos para curar as novas doenças do ano 2020, do ano 2030? Então, eu acho que, né, eu sempre digo, velhos remédios não curam novas doenças. E como a gente vive de novas doenças, a nossa obrigação é encontrar novos remédios. E esse é o grande problema do marketing hoje. O marketing, ele não ainda, né, eu sempre digo que marketing e recursos humanos são as áreas que foram mais impactadas, né, nesses últimos anos. Porque você sabe que o C do cliente só existe se tiver o C do colaborador. Não existe cliente feliz com colaborador infeliz. E não existe colaborador feliz com cliente infeliz. Então, eu acho que tanto a área de marketing quanto a área de recursos humanos estão, eu não diria a palavra desesperado, porque, né, já dizia o nosso amigo Ivan Lins que desesperar jamais, né, mas eu diria que nós temos um compromisso, né, em gerar novas teorias, em gerar novos conjuntos de conhecimento para poder responder o que está acontecendo. Tá certo? Então, diga. Desculpa, pode continuar. Então, eu diria para você assim, funcionou os 4Ps? Claro que funcionou. Funcionou para caramba. Nos deu, com certeza, toda a base teórica de entender o que é produto, o que é entender o que é preço, o que é entender promoção, o que é entender distribuição. Nos ajudou também a década de 80. Didaticamente. Nos ajudou a década de 80 e a década de 90 com os primeiros livros de marketing de serviços. Nos ajudou para caramba. A gente começou a entender que o cliente precisa ter serviço muito mais além do que o produto, porque as empresas precisam ter receita recorrente, e receita recorrente só se dá por meio de serviço, pela qual você cria um contrato com o teu cliente fica pagando para você mensalmente, gera receita contínua que ajuda a pagar as contas no final do mês. E ajudou com os 3Ps de saber que serviço é executado por pessoas, né? Se é executado por pessoas, precisa ter processo para que cada um não faça do jeito que quer, e o serviço geralmente dá-se num local físico. Então, a gente precisou também trabalhar o ponto de venda, né? Entrou marketing sensorial, marketing de sentidos, entrou estudo de cores, estudo de música. Então, se você pegar marketing de produtos mais marketing de serviços, eles explicaram alguma coisa até a chegada dessa coisa chamada internet, que realmente derrubou todos os modelos, né? E você lembra do nosso amigo Kotler, quando entrou em 94, 95 e 96 a internet, e ele dizia que a internet seria apenas mais um canal de venda. Depois, não. Depois ele entendeu o potencial, escreveu o Marketing 3.0, que realmente ele entende esse tipo de coisa, e hoje a pandemia mostra para todos nós coisas que nós estamos dizendo para as empresas desde 2010 ou desde 2005, né, que a questão digital, a presença digital, modelos híbridos, experiências tanto físicas quanto virtuais são fundamentais, porque a tecnologia disponível para o consumidor o coloca em qualquer lugar, a qualquer hora, do jeito que ele quer, e as empresas tinham que sair do horário comercial de segunda a sexta-feira, dizendo que estavam fechadas sábado e domingo, porque o cliente sábado e domingo está aberto. Então, não é a empresa que fecha. Se o cliente está aberto 24/7 por 365, a empresa tem que estar aberta 24/7 por 365. Tem que acompanhar. Então, eu diria para você,
Claro que funcionou os 4 P's, claro que funcionou os 3 P's de serviço. A pergunta que a gente podia fazer, e você está me provocando em relação a isso, é se ainda funcionam. Eu diria para você que empresas que ainda estão no 4P, que ainda estão nos 3 P's de serviço, eles ainda estão na indústria 1.0, ou estão na economia 1.0, ou se você quiser um pouquinho na economia 2.0. Agora, se você me disser, existe cliente, segmento, público-alvo de economia 2.0, economia 1.0, talvez essa empresa ainda continue funcionando e continue vendendo, e continue tendo rentabilidade. Eu não quero dizer que não, entende? Porque eu acho que não existe receita de bolo, né? As pessoas, quando a gente conversa de marketing, né, acreditam que a gente fala de Nova York, Tóquio, a gente fala de Madrid, Paris, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas eu estou falando aqui, de repente, para o cara que tem um restaurante, né, numa cidadezinha pequena do estado do Pará, do estado do Amazonas, né, e tal, e esse cara também precisa hoje, né, entender quais são as receitas que vão garantir para ele a lealdade do cliente, porque lá também tem outro restaurante que é concorrente dele. Sim. E acho que essa questão de a gente estar discutindo hoje via Zoom, ou via streaming, ou via YouTube e tal, permite que esse cara do interior, esse cara de uma cidade pequena, ele tenha acesso às mesmas coisas que tem um estudante aqui nas melhores universidades, ou não do Brasil, mas do mundo também. Sim. Então, quer dizer, me parece que a paridade de forças, o acesso à informação, o acesso às melhores práticas e tudo isso, né, possibilita que o crescimento dos negócios dê esse passo a passo, né, em qualquer região. Por isso que eu digo, não tem mais essa questão de a gente estar falando de urbano e rural, capital e interior, mundo desenvolvido e não mundo desenvolvido. Outro dia a gente estava vendo aqui o número de empresas brasileiras que já são unicórnio. Entende? Às vezes a gente é muito crítico com o nosso próprio país, mas a gente tem aqui ilhas de excelência e um monte de coisa, porque a gente consegue, com acesso à informação do que está acontecendo nos países, vamos dizer, um pouco mais desenvolvidos, onde a questão da cidadania já ultrapassou a questão do consumidor e a questão do cliente, e a gente consiga trazer para dentro do Brasil e entregar para o nosso cliente, né, uma melhor experiência, ou um pouco do que a gente estava discutindo há um tempo atrás, pelo menos ser empático, pelo menos tratar esse cliente do mesmo jeito que a gente gostaria quando a gente é consumidor. Então, fechando parênteses, os 4P são uma receita que deu muito certo, 50, 60, 70, 80. Já não deu muito certo em 80 e 90, porque a gente teve que colocar outros 3Ps. E me parece que a partir aí da consolidação de empresas como o Google, que democratizou a informação, e como o Amazon, que acabou levando o produto para a tua casa, você não precisar mais ir no ponto de venda, acaba com os P's e a gente começa a trabalhar com os C's. Então, essa é a minha introdução aí, tentando responder a tua provocação. Só mais uma, então, antes de você começar com um tema específico, que eu queria te colocar, que é o seguinte, e para onde vamos? Considerando que a gente vê claramente um momento, né, onde, em algumas empresas, marketing, na verdade, é comunicação e não tem mais nenhuma outra função além disso, né? Isso. E agora a gente tem acentuadamente aí todo mundo preocupado e querendo fazer marketing digital. Então, ou seja, maior ênfase na comunicação. Então, onde é que vamos com marketing, na sua opinião, nos próximos anos, depois dessa pandemia? Eu gosto muito de responder essa pergunta porque eu sou um cara que não gosta muito de adjetivar ou substantivar a palavra marketing. Marketing de causas, marketing verde, marketing social, marketing digital, marketing tradicional, marketing verde, marketing ecológico. Cara, tem marketing para tudo, marketing político, marketing esportivo, tudo é marketing.
Então, a palavra marketing, cara, ela é utilizada, na minha opinião, de uma forma completamente errada, né? E como sinônimo de comunicação. Então, quando a gente fala de 4Ps, e você começou a me provocar com 4Ps, eu chego para você e digo assim, o P de produto nas empresas está onde? E você me diz, gerência de produto, pesquisa e desenvolvimento, laboratório e tal. Aí eu te pergunto, onde é que está preço? Finanças. Aí você me diz, pô, está na área financeira, papapá. Aí eu te pergunto, onde é que está a distribuição? Logística. Aí você me diz, puta, está no supply chain, está na logística e tal. E aí eu te pergunto, onde é que está o P de promoção? Ah, é o único que existe. Aí você me diz, puta, está na área de marketing. Aí você chega e diz assim, bom, mas ainda tem outro 3Ps aqui. Aí eu te pergunto, onde é que está o P de pessoas? RH. No RH. Onde é que está o P de processos? Operações. O TI, ou operações. Onde é que está o physical, o evidence? Está com o pessoal de trade, está com o pessoal de vitrinismo, com o pessoal de merchan. Sim. Aí eu te pergunto, onde é que está o marketing? O que o marketing faz nas suas empresas? Está fazendo marketing digital, redes sociais. Isso, aí o cara me diz assim, não, agora a gente faz aqui marketing digital. Aí eu digo, então tá, então tem uma área que faz o marketing tradicional, que é comprar anúncio na Globo, comprar outdoor, ir para congresso, ir para evento, comprar brinde, comprar boné, canetinha, tá certo? Mídia impressa, mídia de rádio, esse é o marketing tradicional. O que a gente chama de marketing de pay attention. Né? Pay, pagar, attention, atenção. É um marketing que a gente paga para interromper as pessoas, para chamar a atenção das pessoas para o meu anúncio, para a minha comunicação. Legal. E agora a gente tem uma coisa chamada marketing digital. Bom, então marketing digital é comunicar nas redes sociais. Aí você diz, não, Miguel, pô, marketing digital é muito mais do que tem Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, YouTube, papapá. Ah, não, tem o tal de marketing de atração. Então tá, então agora a gente tem inbound e outbound. Legal, então inbound é marketing de atrair, chamar atenção. Outbound é marketing de interrupção. Os dois são necessários? Os dois são necessários, é óbvio. Se você tem um cliente que está numa parada de ônibus, a mídia outdoor faz sentido em algum sentido. Se você está num cinema, a mídia no cinema faz algum sentido. Se você está lendo um jornal, ou está num portal, ou está alguma coisa, essa mídia faz algum sentido. A tua participação em evento, congresso, reuniões com clientes, faz algum sentido. Ah, faz sentido ter e-book, faz sentido ter land pages, faz sentido estar no Facebook, também faz sentido. Agora, como é que a gente sabe onde comunicar? Para quem comunicar? Por isso que eu te digo, cara, o P de promoção, o C de comunicação, o marketing visto como propaganda, visto como comunicação, é o último processo em marketing. É o último. Antes dele, tem os outros 6 P, se você quiser continuar no P. Primeiro eu tenho que saber quem é o meu público, primeiro eu tenho que saber qual é o produto que eu vou oferecer, depois eu tenho que definir qual é o valor que eu vou fazer, depois eu tenho que definir qual canal ele vai ter, depois eu vou ter que definir quais as pessoas que vão prestar o serviço, depois eu tenho que definir quais são os processos que geram valor, depois eu tenho que discutir a minha evidência física e só depois eu comunico. Só que parece que marketing independe disso, é totalmente desintegrado. Vamos fazer aqui um comercial legal, vamos fazer uma pegada legal, vamos fazer um puta de um anúncio aqui, vamos fazer um negócio ali. Então, cara, eu diria para você assim, se você pensar em marketing como comunicação, né, eu diria para você hoje que falar de comunicação tradicional, comunicação digital já não faz sentido. Online, offline, não faz sentido. Né? No-line, não tem mais sentido. Né? O cliente está na plataforma mobile, o cliente está na loja física. É o mesmo cliente. É o mesmo.
e você tem que ter consistência, você tem que ter relevância. Então, não adianta falar uma coisa na loja física, que dá um preço de 20, e depois na loja online está 18. Não faz sentido. Exatamente. Aí você leva ele para o site para pagar menos, porque a princípio você tem menos custo. Você acha que tem menos custo. Então você vê que quando a gente fala hoje de marketing, ninguém mais quer falar, Alfredo. Sim. Ninguém mais quer falar. Eu estava vendo estatísticas sobre a jornada ou a vida profissional de um CMO, Chief Marketing Officer, em empresas como Johnson & Johnson, empresas como Unilever, Procter & Gamble e por aí vai. Não chega a 18 meses, Alfredo. Sim. A rotatividade aumentou muito. Tem. O financeiro fica 10 anos, o cara de produção fica 20, o cara de TI fica 15, o cara de RH fica 10, o cara de marketing fica 18. Meses. Porque 90% de todas as reuniões que você faz hoje, quando você fala de marketing, são encontros inéditos com a vida profissional. Você nunca fez. Eu estou nisso, cara, há 20 anos. Eu faço uma reunião com o cliente hoje, o cara me fala de internet das coisas, geladeira falando com o meu anúncio. Eu nunca fiz geladeira conversar com o meu anúncio, cara. O cara me fala de TikTok, eu digo, cara, o cara tem que falar com o meu filho para saber o que é isso. Entende? O cara me fala de Big Data, o cara me fala de realidade aumentada, o cara me fala de inteligência artificial, o cara me fala de mídia programática, o cara me fala de retargeting, o cara me fala de LGPD. São encontros inéditos com a vida. Então, cara, o cara de marketing hoje, ele não dura um ano, não dura 18 meses, porque é tanta coisa mudando, que as pessoas estão desistindo do marketing. E por isso que quando a gente coloca aqui a provocação no nosso título da nossa live aqui, que é o impacto de tudo isso nas organizações, você começa a escutar que não tem mais marketing. Você começa a falar em quê? Customer Experience, Customer Success, NPS, UX, UI, né? Você começa a falar de LTV, Lifetime Value, você começa a falar de custo de aquisição de cliente, de CAC, você começa a falar de SAT, esforço de aquisição de cliente, e você começa a entender que esse impacto todo do que tem acontecido nos últimos 20 anos tem mudado completamente a forma como as empresas estão gerenciando hoje o seu relacionamento com o cliente, que antes era fácil. Eu te digo, cara, em 2000, eu era diretor de marketing de uma empresa de tecnologia, a minha verba era 6% sobre faturamento bruto. Porra, 6% sobre faturamento bruto. Eu pegava 6%, chamava a equipe e dizia assim, ó, nós vamos participar de 2 congressos, a gente vai participar de duas revistas Exame e a gente vai participar aqui de um programa da Rede Globo. Acabou! Era um ano só ali monitorando o resultado, não tinha mais nada para fazer, Alfredo. Não tinha mais nada para fazer, cara. Mas não. Você gastava o seu tempo arrumando lá os materiais que você ia utilizar para colocar nas feiras, nos congressos, chamava os caras de camiseta, de brinde, de material, chamava a tua agência para fazer grandes folhetos, que aí o pessoal, os estudantes de 2º grau iam na feira com a pastinha e pegavam todos os teus folhetos e as tuas canetas, garrafas de uísque que você dava para o teu cliente, fazia 2 anúncios na revista Exame, patrocinava um programa de um grande programa de audiência que tinha a ver com o teu negócio, e acabou, cara. 20 anos depois, cara... A história é muito outra. O financeiro não deixa você gastar R$1 se você não mostrar o home pro cara. Sim, não tem como.
Não tem como, você não tira um tostão. O cara chega para você e diz assim, quanto vai ser a minha verba de marketing? O cara pergunta, quanto você vai me ajudar a vender? Sim. É um pouco por aí, toma lá da cá. Não tem, cara. Então, aquela, entre aspas, né? A gente fala moleza, mas, como diz o nosso grande colega Romeu Buzarello, Zeitgeist, a gente tem que ter o espírito da época. Naquela época funcionava desse jeito, hoje já não funciona. Agora é diferente. Então, assim, eu quero agradecer aí, muito obrigado pelas respostas, deixar agora um intervalo aí para o Aguinaldo falar dos avisos e os boa noite gerais, e aí você já se preparar, então, para a apresentação de hoje. Tá bom. Estão me ouvindo bem aí, Alfredo? Sim. Tá oscilando aí minha internet? Não, a gente está te ouvindo bem, sim. Tá bom. Ó, eu vou aproveitar, eu recebi um oi diferente aqui, ó. Oi, tio Gui. Aí tá bom, tá bom. E aí ele mandou um tchauzinho aí também, já aproveito e dou um tchauzinho para vocês também. O Adriano, na hora lá que a gente falou da escala de Likert para medir lá o delício da Adri, ele não ouviu direito. Ah, pô. Tá, sacanagem, depois a gente repete, a gente vai repetir já já. Exatamente. E você que está aí assistindo aí, ó, entra aí, manda sua mensagem, participa, que a gente vai aqui postando, vai comentando com vocês, tá bom? E fiquem à vontade. É isso. O Miguel, tem aqui os seus slides, eu coloquei aqui já disponível para você poder seguir aí com sua apresentação. E aí, ó, o kkk do Murilo, meu sobrinho aí, ó. Enfim. E aí fica à vontade para você seguir aí com as provocações que você já começou, inclusive, né? Ó, deixa eu começar com uma provocação para você, ó. Ganhei. Boa. Ganhei. Boa. Boa, né? É assim, eu acho que a primeira questão aí, feliz Dia dos Professores para todos nós, obrigado. Eu acho que a primeira questão da provocação é por que o C de consumidor, de cliente, de cidadão, está entrando dentro das empresas, né? Essa é uma questão interessante. E qual é o impacto de toda essa tecnologia, de toda essa mudança de hábitos, de todos esses novos modelos de negócio proporcionados fundamentalmente aí pela questão do mundo digital, da economia das experiências, da sociedade 5.0, da indústria 4.0, na estrutura organizacional das empresas. Nós herdamos uma estrutura organizacional, né, do século XIX, baseada em especialidade. Então, quem era especializado em pessoas ia para RH. Quem era especializado em dinheiro ia para finanças. Quem era especializado em tecnologia ia para TI. Quem era especializado em negociar com fornecedores ia para compras. Quem era especializado em negociar com clientes ia para a área de vendas. Por especialização, claro, produtividade. Quanto mais especialista você é num assunto, mais produtivo você é em resolver problemas. É por isso que gerou uma coisa chamada profissão, ou profissional. O que diferencia o profissional do amador? O seu conhecimento sobre determinados problemas e a sua capacidade de resolver os problemas de uma forma mais rápida, de uma forma mais barata, de uma forma melhor. Legal, a gente dividiu a empresa por especialistas. Isso funcionava bem quando tinha que fazer um produto, um serviço para lançar lá para fora. Legal. Mas hoje, cara, é o contrário. Não é mais a empresa que vende algo. É o cliente que compra. E o cliente está lá fora. E o cliente, quando entra em contato com a empresa,
Ele não quer saber se o problema dele está em finanças, se está em pessoas, se está em processo, se está na fábrica, se está na logística, se está na matéria-prima. Ele não quer saber nada disso. Então, eu acho que essa é a primeira questão, né? A estrutura baseada em departamentos, baseada em silos, baseada em especialização, baseado nas famosas caixinhas do organograma, elas não funcionam mais. E aí nós temos visto sei lá, eu não vou chamar de fobia, não vou chamar de desespero, não vou chamar, mas uma loucurada toda aí por metodologias ágeis. As empresas têm que ser ágeis. Metodologia ágil. E eu digo o seguinte, cara, não existe metodologia ágil. Ágil é adjetivo. Se ágil é adjetivo, né, o adjetivo o que faz? Define o substantivo. Quem é o substantivo? É o colaborador. Então, é o colaborador que tem que ser ágil. Quando os colaboradores são ágeis, a empresa é ágil. Então, não é a metodologia que é ágil. É o colaborador que tem que ser ágil. E ágil significa o quê? Ciclos curtos de trabalho, muito feedback, revisão e avançar. É isso. Então, hoje, o que a gente chama de agilidade? A possibilidade de empoderamento do colaborador de poder errar, de poder testar, de poder revisar e seguir em frente. Então, essa é a agilidade. Mas não é a metodologia que é ágil. Se você implantar Scrum na tua empresa não vai ser mais rápida. Se você implantar qualquer metodologia de marketing ágil, agile marketing, eu escuto muito agile marketing. Legal, mas não é. E quando as empresas já começarem a entender que é o colaborador que tem que ser rápido, então eu acho que as empresas hoje estão trabalhando com outro conceito, que é squads, teams, e tal, e etc. E isso você começa a ver que começa a mudar um pouco a estrutura organizacional das empresas. As empresas que estão deixando de trabalhar por processos e começando a trabalhar por projetos. Porque processo é uma rotina. Processo, o que é? Um conjunto de atividades relacionadas, realizadas de forma contínua, que geram sempre o mesmo resultado. Como as empresas precisam de resultados diferentes, não adianta trabalhar só processo. O que é um projeto? Um esforço colaborativo, por isso o squad, temporário, que tem início, meio e fim, e que gera um produto exclusivo para a empresa. Então, enquanto o processo tem a ver com produtividade, com rotina, projeto tem a ver com criatividade e inovação. Então, quando a gente está falando hoje de marketing, e eu prefiro hoje continuar, eu até fiz um artigo publicado no LinkedIn outro dia, que eu dizia que o marketing versus o customering não é mais o mercado em movimento, mas é o cliente em movimento, né? A gente prefere hoje estar falando de customer, por isso que a nossa primeiro slide aqui da apresentação é Customer Experience, Customer Success, UX, UI, e por aí vai, tá certo? Então, eu acho que o impacto na organização é simples. Você deixa de estar centrado em produto e serviço, onde as caixinhas por especialista e por profissionais resolviam, e você começa a ter que trabalhar centrado no cliente. Você precisa trazer o cliente como centro da tua organização. Toda a organização voltada para aquela lealdade, para conseguir a lealdade do cliente, a referenciação. Eu falo muito em ditadura do post, ditadura do testemunho, ditadura da reputação, ditadura do review, né? Hoje, não importa o que você fale para o consumidor, o que importa é o que o consumidor fala de você. Então, hoje a gente vive uma ditadura do post, uma ditadura da referenciação, né? Você tem que entrar numa loja e o cara tem que falar que foi a melhor experiência do mundo, que foi ótimo, que foi maravilhoso e que ele recomenda muito comprar de você. Então, eu acho que esse é o primeiro impacto. Entende? As estruturas tradicionais, elas, de alguma forma, na minha opinião, elas são obsoletas para trabalhar o cliente, não do século XXI, mas o cliente que vive no século XXI.
Porque a minha mãe tem 82 anos de idade e continua vivendo no século XXI. E ela compra na Casas Bahia online, e ela usa o WhatsApp, e ela tem Facebook. Então, não adianta dizer que o cliente do século XXI é a geração Z, a geração Y, milênios, não. É todo mundo que está vivo hoje e, de alguma forma, tendo que satisfazer as suas necessidades. Então, acho que a primeira questão é, nós estamos organizados. E ela navega pelo aplicativo do banco também, né, Miguel? Talvez, cara, mas inclusive, eu acho que o meu irmão... precisa. Acho que o meu irmão não deixa muito ela trabalhar no aplicativo do banco. Acho eu. Né? Seria uma coisa mais inteligente dela também, como deixar de dirigir com 82 anos de idade. Mas é difícil você conseguir que ela faça esse tipo de coisa. Mas eu diria para você assim, a gente está organizado como no século XIX, utilizando estratégias do século XX para atender um cliente do século XXI. E acho que aí mostra claramente os problemas que as empresas estão tendo de se adaptar a esse novo mundo. Tá certo? E já estamos indo para a terceira década do século XXI, né? Já estamos chegando no fim, né? Praticamente 2 meses da década de 20, né? Do século XXI já. E aí você vê, cara, que quando você fala em customer, seja experience, seja success, seja UX, experiência do usuário, seja interface gráfica e tal, quantas empresas têm isso estruturado? Eu não vejo isso como bem estruturado, inclusive até para fazer um bom aplicativo, né? Quantas empresas realmente colocaram o cliente no centro? Pois é, não vejo. Poucas. A gente conta nos dedos, né, cara? Conta nos dedos, conta. E olha, me permita, assim, eu, quando lecionava nos cursos de tecnologia da informação, uma das disciplinas do cara de sistemas era UX, inclusive. E mesmo assim, não era atrativo, porque o cara queria desenvolver o código, queria fazer o robozinho por trás. Mas pensar em, eu quero fazer um bom design, um design bonito e tudo mais. Não, ele queria funcionalidade. Mas colocar atrativo, colocar rápido, colocar com 2 cliques você chega ali, com 1 clique você... Não, isso cara, não. Você faz alguns testes interessantes nas empresas. Você conversa com o CEO da empresa e pergunta para ele, quantos clientes você visitou na semana passada? Você pega o teu diretor financeiro e pergunta, quantos clientes você visitou na semana passada? Cara, o diretor financeiro é um cara que é fundamentalmente o cara que é responsável pelo fluxo de caixa da empresa. Tem contas a pagar e tem contas a receber. Se ele não conhece, se ele não conversa com os clientes, como é que ele sabe se a política de crédito dele ou de contas a receber está correta? Você pergunta para o teu pessoal de talentos humanos, ou de capital intelectual, ou de recurso humano, o departamento pessoal, seja lá o nome que for dado para a área. Quantos clientes você visitou hoje? Quantos programas cooperados de treinamento a tua empresa fez com o teu cliente? Por exemplo, vou fazer um curso de vendas complexas B2B. Quantos clientes eu posso convidar para participar do curso junto comigo? Será que eles não têm o mesmo problema na área de vendas que eles gostariam de participar do curso? Será que eles não gostariam de trabalhar metodologias de recrutamento, seleção, testes e outras coisas em conjunto? Veja, a relação não pode ficar só entre vendedor e comprador. Não funciona mais, cara. Você precisa criar uma rede. A gente não fala mais em cadeia de valor. A gente fala em rede de valor. Não é só a área de vendas, a área comercial, que é responsável pelo cliente e depois que consegue fechar, passa isso lá para o SAC ou passa isso para o CAC, que muita gente confunde com Customer Success.
Então, Customer Success agora é a área do CAC, é a área de suporte, é a área que resolve o problema do cliente. Não. Customer Success é muito mais do que isso. Customer Success é assegurar que o cliente está conseguindo tirar o máximo de potencial da solução pela qual ele despendeu tempo, valor, parte social, né, parte psicológica, para escolher a tua empresa, escolher a tua solução. Isso é Customer Success. A venda não termina quando o cliente assina o cheque e compra o produto. A venda só termina quando ele recebe o produto, quando ele usa o produto, quando ele mantém o produto, quando ele referencia para outras pessoas e quando ele te recompra. Esse é o papel do Customer Success. A partir do momento em que você traz o cliente para dentro da empresa, entra o Customer Success. Quem define as ações do Customer Success? O cara do Customer Experience, porque a experiência tem que ser de início ao fim. Então as pessoas me perguntam assim, mas o Customer Success está acima do Customer Experience? Não. Mas um está abaixo do outro? Não. Eles são processos complementares, eles são processos que se complementam, que precisam estar integrados. Essa visão de quem está acima, de quem está abaixo, de quem está... é que faz com que você crie áreas, crie silos, crie departamentos e deixe de ter alinhamento. Então, quando você fala de User Experience, quando você fala de Customer Success e quando você fala de Customer Experience, tudo isso é para entregar uma experiência que gere uma vantagem competitiva e, portanto, um diferencial em relação à alternativa B, alternativa C, alternativa D, que o teu cliente poderia ter no mesmo mercado que você trabalha. Eu queria que você já começasse, então, aí a provocar os nossos participantes aqui, então, chamando aí as 7 provocações aí. Você tem aí alguns slides aí? Não temos nenhuma pergunta ainda? Ainda não, por enquanto não. Só que o Alfredo já até curtiu, ó. Agora delícias da Adri com pão de mel. O Adriano fica me provocando aqui, mandando foto pelo WhatsApp aqui, ó. O Alfredo adorou aí, ó. Então, a primeira provocação, cara, é entender se a gente está falando de consumidor ou cliente. Qual a diferença entre um consumidor, um cliente, e depois qual a diferença entre o usuário, né? Então, a primeira questão... O Pastore, desculpa, o professor Ricardo Pastore, inclusive escreveu um blog recentemente sobre todos nós, praticamente no século XXI, nos tornamos usuários, não somos mais clientes. Né? Eu acho interessante essa provocação dele também. Essa é uma questão interessante, cara. É assim, quando você vai no supermercado e compra um produto para o seu filho, quem é o usuário? Quem é o usuário é o meu filho. E quem é o comprador? Quem é o comprador sou eu, que estou indo até lá e pagando. Então, isso está claro para mim. Essa é uma questão que o shopper nem sempre é o usuário. E o usuário nem sempre é shopper. Quando você está comprando alguma coisa para o teu cachorro, para o teu pet, né? Entende? Então, existe aqui uma confusão. Então, a primeira questão é, qual é a diferença entre consumidor e cliente? O consumidor é aquele cara que experimenta o teu produto, escolhe a tua empresa, mas ele não recompra. Então, ele só experimentou e foi embora. Esse é o conceito de consumidor. Para ser cliente, ele obrigatoriamente ou tem que continuar referenciando a tua empresa, ou ele tem que recomprar. Só que a questão do usuário nos obriga a entender quais são os diferentes tipos de papéis no processo de compra. Então, existem vários papéis no processo de compra. Existe aquele cara que reconhece a necessidade, que é o iniciador. Exemplo, você está em casa aí, né, na praia, e agora, de repente, a tua mulher que está lá na sala, ela olha para o teto
e ela vê uma mancha. E ela diz para você assim, Aguinaldo, esse final de semana você vai ter que comprar uma tinta para tirar aquela mancha de lá. Então, ela reconheceu a necessidade e ela iniciou o processo. Depois você tem os influenciadores. Você vai atrás de uma tinta e você vai ver quem é que te influencia ou não. Pode ser o síndico do teu prédio, pode ser o zelador do teu prédio, pode ser um pedreiro, pode ser o balconista na loja, são influenciadores, pode ser marca que você tem na cabeça. Puta, eu me lembro de Souvenir, eu me lembro de Coral, sei lá. Depois, cara, que você tem esse influenciador, tem um cara que é o decisor. Então, quem decide que você vai comprar a tinta e tal, não é você, quem decide é a tua mulher. Depois você tem uma coisa chamada comprador. E, de repente, quem vai comprar é você. E, de repente, tem um outro papel, que é o pagante. Quem é que vai pagar essa coisa? E, de repente, você diz, bom, quem vai pagar o meu apartamento, metade vai ser o meu sogro. Quem vai pagar o meu MBA vai ser a minha mãe. Quem vai pagar o MBA vai ser a minha empresa. Então, o pagante pode ser coisas totalmente diferentes. E depois você tem uma coisa chamada usuário, que é o cara que vai usar. No caso, eu não sei se é você que vai pintar mesmo, ou se você vai contratar um pintor para pintar. Então, você nota que quando você analisa consumidor e cliente, ok, tranquilo. O cara que compra e o cara que não compra, o cara que recompra e o cara que não recompra. Mas quando você fala de usuário, você tem que entender que no processo de decisão de compras, existem outros 6 papéis que têm que ser mapeados, que têm que ser identificados. Entende? Então, eu vejo o pessoal falando de CRM e diz que tem que colocar no CRM o usuário. Só... Entende? Então, cara, é uma questão, bebeu baguinha aí? é uma questão da primeira provocação aí, esse tipo de coisa. Então, Quer beber uma aguinha? Quero. Eu não sei se o professor, né, Alfredo pega aqui um pouquinho. Combinado. Bom, então a grande questão é justamente hoje, afinal de contas, qual é efetivamente aquele que vai observar todo esse processo de compra. Na verdade, isso que o Miguel está falando nada mais é do que eu entender qual é o papel de compra que existe no meu mercado, que existe no meu setor, para justamente perceber todos esses decisores ou todos esses influenciadores. E principalmente no caso, quando a gente está falando de material de construção, a gente sabe que tem muito da influência do profissional que vai realizar o trabalho. Quer ele seja eletricista, quer ele seja encanador, quer ele seja pintor, né? Então a influência dele nesse aspecto é bastante grande. E muitas das vezes o balconista da loja, o atendente da loja, poderá também ter uma outra influência que pode derrubar a do especialista, simplesmente porque ele está ali acompanhando novidades ou ele está recebendo as novidades da indústria. Então aí que fica justamente a questão. Ele acaba tendo aí um outro papel, né, que é justamente de estar falando de novidades, falando das inovações que a indústria está lançando para justamente aquele especialista, para aquele profissional que realiza o trabalho já há muitos anos. Então, ele não vai acompanhar todos os lançamentos de tintas, todas as suas variações, todas as cores, todas as propriedades, tinta para questões internas, pintura externa, né? Pintura interna versus pintura externa, então tem várias diferenças por aí, e com isso acaba ficando exatamente delicado se eu não entender justamente esses papéis, né? Se eu ficar focado muito no especialista, no encanador, no eletricista, não dá para eu esquecer do atendente da loja e dos profissionais da loja, né? Então é exatamente entender todo esse conjunto de compra para aí sim começar a pensar no trabalho que eu vou realizar.
Tem um exemplo muito legal de introdução de uma empresa no mercado brasileiro, num mercado que era fundamentalmente monopólio, quase monopólio, que era o mercado de tubos e conexões. Tubos e conexões era um mercado que não tinha grande inovação, era um PVC branco, mais nada do que um PVC branco. A grande empresa do mercado era a Tigre, e existia uma empresa colombiana e depois mexicana, chamada Amanco, que resolveu entrar no mercado brasileiro. E a Amanco fez uma estratégia, Alfredo, muito interessante. A Amanco levou 4 anos para fazer um comercial em mídia tradicional. Durante 3 anos, a Amanco investiu toda a parte de comunicação dela, de produto, no balconista das lojas de materiais de construção. E a Amanco entrou no mercado brasileiro colocando um corante verde no tubo de PVC. Um corante, pessoal. Durante 50 anos era branco, 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 branco. Os caras entraram, colocaram um corante verde escuro, em que você olhava o verde escuro e jogava com o branco, parecia que o verde escuro era feito de ferro e de aço, e que o branco era de papel. Era um corante, um pigmento no processo produtivo. Então, você vê que a Amanco, ela fez um processo todo, né, no grande influenciador. No influenciador, naquele cara que ia comprar o tubo, era o cara que falava com o engenheiro de obras, era o cara que falava com o pedreiro, era o cara que falava com o arquiteto. Então, você não viu a Amanco durante 3 anos fazendo propaganda. Até que um dia ela resolveu fazer propaganda no Fantástico, né? Colocou um tigre enorme em primeiro plano, foi começando a conversar de Amanco, e o tigre ia para trás e ia ficando cada vez menor. Não sei se você se lembra. 2 dias depois, o Conar tirou aquele anúncio do ar, porque, como você sabe, no Brasil, propaganda comparativa não pode ser feita. Legal, nos Estados Unidos a briga é direta, né? McDonald's, Burger King, Pepsi Cola, Coca-Cola, Adidas, Reebok, todo mundo se mata lá, né? Mas aqui no Brasil, a gente não gosta muito de propaganda comparativa. É difícil você ver propaganda comparativa. Mas, então, essa questão de identificar os papéis de compra, os papéis no processo de compra, Aguinaldo, é fundamental. Então, se você quer entender quem é o teu cliente não é só o usuário. O teu cliente pode ser um influenciador, o teu cliente pode ser o pagante, o teu cliente pode ser o decisor, o teu cliente pode ser o comprador, o teu cliente pode ser o pagante. Eu conheço um monte de registros de automóvel, de Renavan, em que o Renavan está no nome do pai, mas quem dirige é o filho. E se você for fazer promoção, comunicação, diálogo com o pai vai dizer para você, cara, mas eu não dirijo o carro. Quem dirige o carro é meu filho. E aí você me diz, mas como é que eu vou descobrir na concessionária onde é que estão os dados do filho? Então, uma das coisas que a gente fez no trabalho nas concessionárias era tentar identificar os papéis. Quem vai comprar, quem decide, quem influencia, quem paga, quem faz a manutenção e quem usa. Então, a brincadeira aqui é porque, como a gente está falando de Customer Experience, como a gente está falando de Customer Success, e como a gente está falando de UX, a provocação foi aqui tentar entender, né, qual a diferença entre consumidor, entre cliente e usuário. Então, eu diria para você que tudo começa entendendo quem compra da nossa empresa e quem a gente gostaria que viesse para a nossa empresa. Existe alguns gurus hoje, alguns profissionais, alguns teóricos em marketing, que eles não gostam nem mais da palavra consumidor, cliente, usuário, né? Eles têm utilizado muito a palavra guest, convidado, né? Quem a empresa gostaria que viesse entrar na sua casa, né? Quando você convida pessoas para ir na sua casa, quem que você convida? Pessoas que você confia, pessoas que você gosta. Confia, conhece, gosta.
Por que que quando você abre uma empresa pode entrar qualquer um? Sim, entendi. Aí entra qualquer um. Muito bom. Ah, qualquer um que quiser entrar aqui na minha empresa entra, porque é uma oportunidade, é um lead. Então, a empresa tem que entender com quem quer conversar, com quem quer dialogar, com pessoas que têm os mesmos valores. E para isso, você tem que se relacionar. Para isso, você tem que gerar confiança. Eu queria te puxar uma segunda provocação aí. Você pode passar para a próxima provocação? Posso? Vamos ver. O pessoal aqui tá sem mandar mensagem para a gente aqui. Eu queria muito que você trouxesse A segunda provocação que eu faço é que as pessoas me digam o que a gente vende. Eu acho interessante essa provocação, sabe, Miguel? Porque a gente sai, principalmente quando é serviço, né? Tem tanta gente que sai fazendo tudo quanto é tipo de serviço e comunica no mesmo canal. Quer dizer, não sabe diferenciar canais de comunicação de uma coisa ou de outra. Você fica confuso, sem saber de fato o que a pessoa vende. Ou a empresa, o que a empresa vende, né? Mas então, é uma boa provocação. Essa é uma questão interessante, né? Que eu geralmente, quando ponho isso, eu pergunto o que está errado no slide, né? Agora entendi. Sim, verdade. Então, essa é uma questão interessante, né? Será que a empresa vende alguma coisa? Sim. Né? Então, essa é uma questão interessante, né? O que vendemos? A gente vende produto, a gente vende serviço, a gente vende preço, a gente vende marca. Mas a ideia não é essa. Isso funcionava muito bem quando você tinha 4Ps e você tinha 7Ps. Agora, no momento em que você hoje traz o cliente para o centro, a pergunta muda. Não é o que você vende, é o que o cliente compra. O cliente não compra produto, o cliente não compra serviço, o cliente não compra marca, o cliente não compra nada, o cliente compra futuro, o cliente compra inovação, o cliente compra causa, o cliente compra sonho, o cliente compra segurança, o cliente compra conveniência, o cliente compra responsabilidade social, o cliente compra pontualidade. Então, quando você entende que aquilo que você pensa que vende e você traz a voz do cliente daquilo que ele compra, você entende o gap que você tem. Então, você pega, por exemplo, uma das grandes frases do cara da Revlon, e o cara da Revlon dizia o seguinte, né, cara? Na fábrica a gente faz cosmético. No ponto de venda a gente vende esperança. Então, esse cara entendia que o cliente comprava quando comprava cosmético. Ele comprava esperança. Legal, mas ele era uma empresa de cosmético. Mas ele não vendia cosmético. Ele vendia o benefício. Né? Quando você compra um MBA, você não compra conteúdo. Você compra empregabilidade. Quando você compra uma televisão, você não compra uma tela plana com uma placa de circuito impresso e tal. Você compra jogo de futebol, você compra entretenimento. Quando você compra máquina de lavar, você não compra motor, você não compra aço, você compra roupa lavada, você compra tempo, você compra conveniência. Quando você compra remédio, você não compra o princípio ativo, você compra cura, você compra saúde. Quando você compra um computador, você não compra o software, o código. Você compra uma plataforma de games, você compra conectividade, você compra ferramentas de trabalho. Então, o cliente não está interessado em comprar um produto ou um serviço, o cliente está interessado em algo que resolva o problema dele, que atenda a necessidade dele, que satisfaça o desejo dele, que faça a vida dele melhor. Então, essa é uma pergunta que eu faço. Qual é um negócio que a gente está?
A gente está no negócio de cosmético ou está no negócio de esperança? Eu estou no negócio de fazer máquina de lavar ou eu estou no negócio de dar conveniência e dar tempo para a pessoa? Eu estou no negócio de fazer televisão ou eu estou no negócio de conteúdo? Eu estou no negócio de princípio ativo de empresa química ou eu estou no negócio de saúde e de qualidade de vida? Se eu vendo pão de mel, em que negócio que eu estou? Ah, eu estou no negócio de gastronomia gourmet. Não, cara, você está no negócio da indulgência. É aquele cara que diz, eu mereço isso, eu trabalhei pra caramba, eu preciso disso. Esse é o negócio. O cara não está vendendo pão com mel, o cara não está pão gourmet, o cara não está no negócio da gastronomia. Ele está no negócio da recompensa para as pessoas, do prêmio das pessoas, do presente, de um gift, da indulgência. Então, quando entrega o pão, tem que entregar um pão como se fosse um presente. As pessoas tirando da caixa, tirando negócio, fazendo presente. E aí, cara, cobra o dobro. Claro, você chega na... Pão quentinho, hein? A embalagem é muito boa e foi muito bem entregue. Agora, se cobra o dobro, aí eu já não sei. Aí fica aí para quem faz esse preço ver exatamente. Estava quentinho, Miguel? Foi bem barato. Estava quentinho, Miguel, pelo menos? Uma das coisas que a gente pode fazer, se vocês quiserem aí mais para frente, a gente podia fazer uma live só sobre estratégias de precificação. Eu acho que é importante, sim. Se vocês quiserem, é um dos temas que eu mais estudo, que é estratégias de precificação. Como precificar? Como colocar produto, como colocar o preço no produto. Acho muito legal esse tema. Então, o que eu quero colocar para você é assim, ó, se a empresa não sabe em que negócio está, como é que ela sabe que produto e serviço ela vai oferecer? Faz sentido. Se você não sabe em que negócio você está, se você errar o negócio que você está, você vai ser o melhor produtor de máquina de lavar e não vai vender nenhuma. Você vai ser o cara que produz a melhor televisão do mundo, mas não vai vender nenhum. Agora, se você está no negócio de entretenimento, se você está no negócio de plataforma de game, se você está no negócio de qualidade, se você está no negócio de saúde, se você está no negócio do gift, do presente, da indulgência, da recompensa, né, e tal, aí você inventa qualquer coisa. Porque o pão podia vir com um bombom, o pão podia vir com uma cereja, entende? Porque se você está no mercado de indulgência, você está no mercado de presente, você está no mercado de brinde, você já deixou de fazer pão. Você não é mais uma padaria. E claro que quando você entende que negócio você está, o teu portfólio de produto e serviço, ele explode. Porque você começa a ver o cliente de outra forma. Entende? Eu não sou mais apenas comedor de pão. Porque se você me considerar comedor de pão, você só vai fazer receitas com pão. Vai ser pão com isso, pão com isso, pão com isso, pão com isso e pão com isso. E cada vez que você me chamar comedor de pão, eu vou te comparar com outras padarias que fazem pão. Como é que eu saio do mercado Oceano Vermelho, de todo mundo, indiferenciado, comoditizado? É quando você muda o teu negócio, cara. Ah, mas eu vou continuar vendendo pão? Vai continuar vendendo pão. Mas junto do pão vai o quê? Ah, vai um bilhete para namorada, vai um bombom, vai uma coisa, vai um quadro, vai uma moldura, vai um pacotinho, um potinho de sorvete. Claro, você começa a aumentar muito mais o portfólio e você começa a entender que você ganha muito mais dinheiro vendendo potinho de sorvete do que fazendo pão. E o potinho de sorvete você só precisa comprar, não precisa fabricar, não precisa fazer nada. O pão você tem que comprar a farinha, tem que ter o forno, tem que fazer um monte de coisa, tem que trabalhar e tal, etc. O outro não. Uma das experiências que eu conto, né, cara, eu e o Alfredo, a gente, e você também lá na SPM,
a gente saía da SPM, cara, 22h45, quase 23 horas, porque os alunos, graças a Deus, nos paravam no corredor e pediam para conversar e tal, e a gente ia conversando até o estacionamento e tal, etc. E eu chegava no carro, já indo para casa, ligava para a pizzaria, para ver se eu comia alguma coisa, porque eu estava desde o meio-dia sem comer, né, cara? Aí eu ligava para a pizzaria, o cara me atendia. Pô, senhor Miguel, tudo bom, tal, e etc. E eu dizia, tudo bem, Carlos, né, tal. A pizzaria tinha um Bina que sabia quem estava ligando. Quando eu ligo para o banco, o cara pede agência e conta. Mas a pizzaria me reconhece como cliente, mas a companhia telefônica não me reconhece, o banco não me reconhece, as grandes empresas não me reconhecem, eu sou zero para os caras. Mas a desgraçada da pizzaria tinha um Bina, sabia que aparecia o Miguel, ele me reconhecia como Miguel, me tratava como Miguel, aparecia o telefone ali, abria o sisteminha de CRM que o cara tinha, e ele sabia todos os pedidos que eu tinha. Legal. E aí ele perguntava para mim, você vai pedir a mesma coisa? Eu digo, a mesma coisa e tal. E eu chegava para ele e dizia assim, cara, você pode me mandar o talher descartável, o copo descartável e o prato descartável? E ele dizia para mim, seu Miguel, aqui é uma pizzaria, a gente faz pizza. E eu digo, pô, legal, tal, etc. Vamos fazer um teste aqui entre nós. Você compra uma pizza por R$50, R$49, R$45, vai. Quanto você acha que é uma boa margem de contribuição? 100% de margem. Vamos colocar 100% de margem na pizza. Tá bom. 100%. Tá Aí ótimo. você vai ali no centro de São Paulo, compra 1 milheiro de copo, 1 milheiro de talher e 1 milheiro de prato descartável. Custo do kit, 50 centavos. Você vende por R$5. Qual a margem de contribuição? 1000%. Cara, você ganha muito mais vendendo o kit descartável do que vendendo a pizza. Mas como o cara me vê como rato, todo cara de pizzaria te vê como rato. Por que rato? Porque rato é que gosta de queijo. Pizza tem queijo, então o cara me vê como rato. O cara me vê como comedor de queijo. Então, ele não me vê como um cara que está saindo às 23 horas da faculdade, vai chegar em casa e não quer ter o trabalho de limpar prato, de lavar prato, de ter esse tipo de coisa. Não está interessado na minha necessidade. Ele está interessado em vender pizza. E fechar a loja, porque 11 horas já está muito tarde. Ele quer ir ver o Jornal da Globo. Isso. Então, essa é a grande mudança que a gente vê hoje, quando a gente vê empresas que querem vender pizza versus um cliente que quer ter uma experiência legal de chegar em casa, comer algo legal e não ter coisa para lavar, coisa para secar, coisa para fazer, e etc. Mas como o cara me vê como rato, como comedor de queijo, ele não consegue entender que eu sou um professor que está exausto, que tem necessidade, e quando o cara viesse aqui na minha casa entregar a pizza, ele podia levar a roupa que eu preciso na lavanderia. E ele venderia um outro serviço para mim, que não é só a pizza, não é só o prato descartável, mas ele também estava levando a minha roupa na lavanderia. E na outra vez que eu fizesse a pizza, eu ganhava um cupom de 10% da lavanderia, eu ganhava 10% da pizzaria, e assim você ia crescendo a tua rede de relacionamento, trazendo outros produtos para a tua empresa, gerando negócio local e uma série de coisas. Mas, enquanto a gente estiver empurrando pizza para o comedor de queijo ou para o rato, a gente não traz o cliente para dentro da empresa. Essa é a diferença de você estar centrado no produto e no serviço que te gera receita versus o cliente, que é o cara que vai decidir se vai continuar recomprando de você ou não. Provocação 3. Provocação 3. Coloca aí enquanto... Pronto, já está no ponto. A provocação 3 é para quem a gente vende. E claro, né? No outro slide, era para quem
era o que vendemos, e claro que aqui eu não vou sacanear vocês, né? Para quem vendemos. O que está errado aqui não é para quem vende, né? A pergunta é, quem compra de nós e por que compra de nós? Essa é a questão. Se você não sabe quem compra da tua empresa, como é que você pode gerar relacionamento, como é que você pode gerar personalização, como é que você pode gerar customização? Não tem jeito. Então, fundamentalmente, cara, hoje você tem que entender quem compra de você, fazer a radiografia da tua base atual de clientes e fazer a seguinte pergunta, que é uma pergunta de inteligência competitiva, que a gente tem como básica, quer saber o seguinte, os clientes atuais que compram de mim continuarão comprando no futuro? Essa é a pergunta, cara. Porque uma coisa é certa, o faturamento do mês passado não garante o faturamento do mês seguinte. O que deu certo em setembro não necessariamente vai trazer o mesmo resultado em outubro. E aí... Enquanto você vai para... Desculpa. Para outra Fale. Provocação, é isso? Isso. E eu já vou aproveitar e emendar o comentário do amigo da vida. É importante conhecer os clientes para oferecer produtos e serviços customizados para criar esse vínculo mais próximo. Muito boa a discussão. Vou colocar aqui a quarta discussão aqui. Essa vai questão lá. De entender e atender, né? Entender e atender e gerar valor. Né? Por que a nossa empresa existe? Para ganhar dinheiro? Não, ganhar dinheiro é consequência. Uma empresa só existe para melhorar a vida de uma pessoa, cara. Não existe para mais nada. Como diz o nosso amigo Richard Branson, um negócio é simplesmente uma ideia para tornar a vida das outras pessoas melhor. Então, não faça upgrade do teu produto. Faça upgrade da vida do teu cliente. Não é o teu produto que tem que ser melhor, é a vida do teu cliente que tem que ser melhor quando ele compra o teu produto. O cara que está comprando aqui a câmera fotográfica, ele não está comprando a câmera fotográfica, isso é o que você vende. O que o cara compra é capturar os momentos incríveis da viagem que ele teve. É para isso que a tua empresa existe, para gerar fotos fantásticas, filmes fantásticos. Só existe uma definição de negócio: criar um cliente. E aí está a grande frase. Uma empresa que visa o lucro não apenas é falsa, mas também irrelevante. O lucro não é a causa da empresa, mas a sua validação. O que valida a empresa é a rentabilidade e a lucratividade. Se a gente quiser saber o que é uma empresa, a gente deve partir da finalidade. Qual é a finalidade? Ter um cliente e não ter um produto. Como diz o Alfredo, vamos que vamos, e aí a gente vai para outras provocações, que é a questão do impacto na segmentação, mas aí fica para uma próxima live. Então, eu consegui, Alfredo, ir até a quinta, cara. Alfredo? Eu acho que com um pouquinho, talvez, se a gente estender um pouco, quem sabe a gente chega na 7. Né? Quem sabe a gente... Olha, eu fico atento aqui. Assim a gente completa, o Aguinaldo fica o cronômetro e assim a gente... Vamos lá, então. Para completar o circuito. Vamos para a quinta. O amigo da vida escreveu aqui que tá maravilhoso. Eu não vou postar aqui no chat, não vou postar aqui, mas foi interessante demais. Vamos fazer uma live, se você quiser, né, nas próximas semanas, ou ano que vem, sobre estratégias de precificação. Essa é importante. Essa é importante. Sim, essa é muito importante. Vamos fazer uma dessas. Eu queria aproveitar aqui, enquanto você está aí bebendo sua aguinha,
Deixa eu dar um olá aqui para algumas pessoas que vieram depois, que chegaram depois aqui. Né? O Clodoir. Clodoir tem um canal sobre mercados financeiros, inclusive. O professor Clodoir. Não sei se você já assistiu, o Alfredo, acho que sim, né? É muito legal ele estar aqui com a gente. A professora Cláudia, que deve estar bem melhor agora. Professora, um abração. Os outros que já estavam aqui participando com a gente, né? Inclusive o Adriano estava até Esse ponto aí do professor Alexandre fazendo e aqui colocar uma uma das introdução. questões aí fundamentais do papel do Facility Management. Enfim, é isso por enquanto. Alfredo, quer comentar? Então, o que, em resumo, né, para quem chegou depois, o que nós estamos discutindo é caminhos do marketing, como esses últimos, não só o acontecimento da pandemia, mas de forma geral, o que é que vem acontecendo nos últimos anos que tem transformado as empresas. Né? A grande preocupação não é com relação a um departamento, com uma área específica, mas é com relação à empresa, o papel da empresa nesse século XXI e principalmente as atenções que os profissionais devem ter. E cada vez é mais evidente que nós temos que ficar cada vez mais não só preocupados, atentos e refletindo a respeito dos clientes, a respeito de quem faz a compra dos nossos produtos ou serviços. Cada vez isso se torna muito relevante, porque é assim que eu vou projetar o que vem atrás, ou seja, qual é o meu negócio. Meu negócio agora vai ser um negócio de loja física ou vai ser um negócio digital, vai ser híbrido entre loja física e digital, e aí os meus funcionários, colaboradores vão trabalhar em home office, vão trabalhar no escritório, eu já devolvi o escritório, enfim. Né? A partir dessa nova visão e constatação a respeito do cliente, eu vou justamente começar a pensar o meu negócio. Miguel, eu deixei mutado o seu microfone. Tá. Queria até colocar para você aqui, para o Adriano, e ele diz assim, o cliente é a alma do negócio. Eu diria não, cara, o cliente é o corpo do negócio. o cliente é o corpo, cara. A alma eu espero que ele entregue para os outros para trazer mais cliente, cara, mas ele é o corpo da empresa. E entender para atender, não tem dúvida, cara. Se você não entende que mercado você está, e uma das coisas que eu e o Alfredo falamos muito em inteligência competitiva, essa é a primeira pergunta. Se você não entende qual é o teu negócio, que inteligência que eu tenho que trazer para dentro do negócio? Essa é uma grande questão, e essa ideia de trazer o cliente para o centro realmente tem um impacto muito grande na inteligência competitiva. A inteligência competitiva, ela sempre trabalhou a partir dos objetivos estratégicos da empresa. Vender, participação de mercado, concorrência, fatores diferenciais e uma série de coisas. No momento que a gente começa a ver que isso está mudando, de que agora a empresa está focada no cliente, nós, profissionais de inteligência competitiva, temos que entender essa mudança. É uma mudança muito grande, é uma mudança não em relação às respostas, porque a inteligência competitiva, ela não procura entregar a resposta. A inteligência competitiva tem, fundamentalmente, o papel de fazer a pergunta certa. E quando você muda o objeto de estudo da empresa, que não é mais o produto, não é mais o serviço, mas a partir de agora é o colaborador e é o cliente, né? Os profissionais de inteligência competitiva têm que entender essa nova dinâmica e reformularem as suas perguntas, porque senão vão estar trazendo uma inteligência que não vai gerar resultado para os negócios dos nossos clientes ou das empresas. Tem uma pergunta do Clodoir. Penso que estamos em um furacão. Minha pergunta é: não. como vamos sair desse furacão de mudanças? Não tem, é uma coisa muito simples, cara. O nosso amigo pode ir lá no 460 a.C., pegar Heráclito
e Heráclito vai dizer para ele que tudo flui, que tudo está em movimento, que a mudança é constante. Não tem como sair da mudança. Não tem. Eu sempre digo o seguinte, você não quer mudança, se transforma em zen budista. Vai tentar escalar o Tibete, e mesmo lá vai ter mudança de clima para subir. Entende? A mudança faz parte da vida, e a vida que é geradora dos negócios, porque os negócios só existem porque estão a serviço da vida, que satisfazem uma necessidade, resolvem um problema, resolvem um determinado desejo, a única constante que a gente tem é a mudança. Vai ter mudança todos os dias. O que ele está me dizendo é como é que eu consigo me adaptar à velocidade dessa mudança. E ele tem toda a razão. Quando ele chama de furacão, ele está falando da velocidade da mudança. Tudo está mudando muito rápido. Por isso, né, infelizmente, grandes empresários não nos entendem, né, Alfredo? Por isso que inteligência competitiva é fundamental. Você tem que ter um sistema de monitorar o que está acontecendo, porque senão o furacão vai destelhar a tua fábrica, vai destelhar o teu negócio, vai passar por cima. Quando ele me diz, porra, Miguel, mas é um furacão, eu digo, tá bom, mas é furacão tipo 1, tipo 2, tipo 3 ou tipo 4? É furacão que está vindo do sul, está vindo do norte, vai passar aqui, vai virar tornado ou não vai virar tornado? Só me dizer que é um furacão não me ajuda a grande coisa. Porque se eu não souber de que tipo eu vou proteger a minha empresa com um monte de coisa que, de repente, eu vou gastar um monte de dinheiro e o furacão vai virar uma brisa. E se eu achar que o furacão é uma brisa, eu vou não proteger a minha empresa e, quando ele se tornar um tornado, a minha empresa simplesmente explode. E é isso que nós, em inteligência competitiva, tentamos mostrar. Existe um furacão? Existe. Existe mudança? Existe. Mas que tipo de furacão eu estou metido? Em que tempestade eu estou metido? Qual é o impacto desse furacão no meu negócio? Entende? Esse é o nosso trabalho. Esse ano... Inteligência competitiva. Desculpa, eu tô com um delay, tá? Então, se eu percebi que tá com pausa, eu falo, aí eu tô com um delay. E esse ano, inclusive, já acabou o número de... Os nomes, né, de A a Z já foram listados, agora tem alfa, beta, quer dizer, o número maior de furacões, né? Estou usando o literal furacão, mas eu estou dizendo, né? Cada vez mais estamos com problemas, um número maior de problemas, né? Deixa eu aproveitar, então, já postar aqui, que já tem 2 comentários. Oh, desculpa, vai lá, fala. Deixa eu só te colocar assim, nós sempre tivemos problemas. Sempre tivemos problemas. Sempre. E sempre vamos ter, e espero que continuemos tendo problemas, porque assim o ser humano vai ter, né, a sua possibilidade de gerar o seu potencial para resolver esses problemas. O que muda não é a questão do problema. O que muda é a complexidade do problema. Problemas que em 2000, para mim, eram de um tipo, em 2020 são de outro tipo. O que mexeu não é o problema continua existindo. O que alterou em relação ao problema é que o problema é muito mais complexo. Porque o problema hoje está dividido em 25 partes diferentes, que estão em lugares diferentes, em cargos diferentes, em posições diferentes, em departamentos diferentes. Então, a complexidade dos problemas é que mudou. Agora, as pessoas continuam acreditando que a solução de problemas complexos são soluções complexas. E esse é o grande erro, Aguinaldo. A solução para um problema complexo tem que ser simples, porque se não for simples, você não consegue implantar. Por que as empresas... Você falou... Por que as empresas gastam milhares e milhares e milhares de reais em projetos que geram fracassos? Ah, porque não tinha gestão de projeto, porque os caras não tinham competência? Não. É que, para um problema complexo, eles identificaram que a solução era complexa. E quanto mais a solução for complexa, mais difícil de ser implantada. Então, simplicidade é fundamental.
porque senão você não consegue implantar. Então, para problemas complexos, você tem que ter soluções simples. Como é que eu consigo soluções simples? É você pegando um problema complexo, fazer a análise, fazer uma visão analítica, de destroçar esse negócio, descobrir qual é a causa, não trabalhar o sintoma, e trabalhar um de cada vez de uma forma simples. Vou te dar um exemplo. Você resolve fazer uma vitamina aí na tua cozinha gourmet aí da praia, virado para a praia, né? Tá aí, com a maçã. Você resolve fazer uma vitamina. Você vai até o liquidificador, você pega o gelo, você pega o leite, você pega uma fruta, você pega um iogurte, você pega um mel, sei lá, aveia, põe o que você quiser. Pega, joga tudo no liquidificador, bate, coloca no copo. Quando você põe na boca, tá azedo. Me diz qual dos ingredientes estava estragado. Não tem como. Não tem como, cara. Depois que você colocou tudo no liquidificador, bateu, aquilo virou uma pasta, você não consegue identificar a causa. E as empresas pegam os seus problemas, criam uma solução, põem tudo no liquidificador, batem, tentam implantar, não deu certo, e agora a pergunta é, o que deu errado? Então, de novo, né? O que é ser ágil? São ciclos de trabalho muito curtos, porque não dá para ser longo, porque se for longo e der errado, você não consegue voltar para trás. Então, tem que ser muito rápido. Você tem que ter muito feedback, saber se deu certo, saber se deu certo, saber se deu certo, revisar o que não deu e avançar com aquilo que deu. Isso é ser ágil. Agora, a gente tem problemas complexos e a gente resolve fazer um comitê de crise que vai criar uma solução do cacete. Blá, blá, blá. Ok, chegamos na solução. Não implanta nunca. E fica todo mundo frustrado porque não implanta. Bom, então, só eu vou ter que... Aí, só um pouquinho. Aí o pessoal chega e diz assim, por que eu tenho que contratar um consultor, uma pessoa de fora? É simples, cara. Esse cara tem um viés que você não tem. Esse cara consegue ver a simplicidade onde você só vê complexidade. Por que você tem que sair da empresa, tirar a bunda da cadeira e ir conversar com o cliente, ir conversar com o fornecedor, ir conversar com as pessoas lá fora? Para você identificar, ter insights, sair do teu mundo, tirar o olho do umbigo e começar a ver que outras pessoas resolveram os mesmos problemas que você de uma forma muito mais simples. Nós temos que ter um outro olhar, nós temos que ter vários olhares. Infelizmente, o funcionário entra na empresa de segunda a sexta-feira e só tem um olhar. E eu não sei se o olhar é do chefe, não sei se o olhar é do diretor, não sei se o olhar é do dono. Muitas vezes nem é o olhar dele. E aí você diz assim, uau, o cara colocou o ovo em pé. Puta, mas era tão simples fazer isso. Claro. Então, qual é o nosso trabalho? Eu não estou aqui querendo vender o meu peixe como consultor, como nada, etc. Mas a ideia é trazer um insight de quem já trabalhou problemas muito semelhantes, muito similares, porque eu sempre digo que todas as empresas têm sempre o mesmo problema, aumentar as vendas, aumentar a produtividade e diminuir gasto. O resto tudo é besteira. Né? Eu sempre digo isso. Né? E como a gente já teve isso e a gente vive disso, a gente consegue pegar um problema complexo e com a nossa visão completamente sem problema, sem política, sem nada, com um viés completo, a gente consegue identificar e entregar, ou de alguma forma discutir, ou compartilhar, ou sugerir para os clientes soluções muito mais simples de serem implantadas que geram melhores recursos. Por isso que você vê uma Procter & Gamble, por isso que você vê uma Unilever, por isso que você vê uma Ambev, por isso que você vê as grandes empresas contratando consultorias como McKinsey, Boston Consulting Group e tal, e pagando milhões. Por que esses caras que têm as melhores estruturas, que têm os melhores diretores e tal, trazem consultores para dentro da empresa? Para trazer fresh air, para trazer novos insights, para trazer outras coisas e etc.,
para aplicar o conhecimento anterior e prévio em problemas semelhantes e trazer algumas ideias mais simples, mais fáceis de implantar e que gerem resultados melhores, mais rápidos e mais baratos, e etc. O João Ribeiro aqui falando sobre a intersecção da cocriação e de inteligência competitiva. Eu diria o seguinte, eu não queria entrar aqui muito na área do Alfredo, que realmente é o nosso mestre, o nosso guru em inteligência competitiva, mas inteligência competitiva é muito ampla. Se você estiver falando de inteligência competitiva em relação a produto, desenvolvimento, oferta e tal, com certeza, cocriação, colaboração, trazer a voz do cliente para a empresa é extremamente importante, porque quanto mais insight você tiver, quanto mais dados você tiver, mais fácil você vai fazer. E acho que, né, cocriação é uma tendência que deve acontecer, mas se você me perguntar de todas essas tendências que a gente está vendo em termos Brasil, não estou falando agora em termos mundo, em termos mercado nacional, eu acho que a gente está muito longe ainda da cocriação. Mas quem sabe vem uma pandemia de novo e acelera tudo da mesma forma. Da mesma forma que a gente foi digital. Eu acho que a grande questão é isso, né? Como é que você, justamente olhando para o cliente do seu cliente, você começa a orientar a empresa justamente para que ela possa entender que produtos, que serviços devem ser inovadores. Porque senão começa exatamente, veja o exemplo recente ontem, né? A Apple lançou aí o seu novo iPhone. Só que o iPhone não vem nem com bateria, nem com fone de ouvido. Então você compra o aparelho, mas aí depois você tem que comprar a bateria, depois vai ter que comprar o fone de ouvido, ou seja, né? Então você vai só aumentando custos e você não tem mais uma peça completa, porque você não pode comprar só o aparelho, você tem que comprar o carregador, e aí depois se você quiser ouvir alguma coisa, você vai precisar do fone de ouvido, quer dizer, então, né? Essa separação é exatamente aí que começa a criar os atritos, né? Ô, Alfredo, deixa eu aproveitar e dar um olá para o João. O João é professor da Universidade Municipal de São Caetano do Sul também. Bem-vindo aí, João. Ele já tinha mandado aí um... exatamente, ele já tinha mandado um oi para a gente aqui antes, e eu conheço. A Renata, eu já tinha colocado aqui o comentário dela. A Renata foi uma aluna minha da Unip, e ela está sempre antenada, sempre acompanha a gente aqui. Evolução só acontece através de mudanças para melhor, e os profissionais estão sendo obrigados a mudar para acompanhar tudo isso. Concordo plenamente, sair do comodismo profissional. Eu gosto muito do conceito que ela coloca, porque eu acho que tem uma coisa muito clara que distingue o ser humano dos outros animais e das outras criaturas da Terra. A palavra é evolução. Evolução. O ser humano tem no DNA a evolução. Se não fosse assim, a gente ainda estava hoje no tempo das cavernas e o nosso negócio seria fazer uma caverna mais bonita, mais confortável. Existe no DNA do ser humano uma questão de evolução. O ser humano acorda todo dia pensando em o que pode fazer melhor, o que pode fazer mais rápido, o que pode fazer mais barato, o que pode fazer diferente. Essa questão está no nosso DNA. A dificuldade é empresas que tentam limitar ou, de alguma forma, não permitir essa questão da evolução, né, dos seus colaboradores, das suas redes, dos seus fornecedores e dos seus clientes. Tem mais aqui do amigo da vida, que está contribuindo bastante hoje conosco. Todas as empresas devem ter sistemas de CRM para poder captar informações dos clientes e assim oferecer benefícios mais assertivos. Como mudar todo o sistema interno de uma empresa, como postura dos funcionários para passar a atender melhor os clientes no pós-venda. Olha, eu vou dizer para você assim, cara, a gente brincava muito com CRM, a gente dizia que CRM era a caderneta de registro mensal. Né? O que era a caderneta de registro mensal?
eu quando tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade, eu ia na venda lá do Seu João e comprava o picolé, eu comprava alguma coisa e o cara anotava na caderneta lá, e no final do mês, o meu pai ou a minha mãe iam até a venda do Seu João e pagavam o que estava consumido. Esse cara sabia, para cada família, todos os artigos que tinham que ser consumidos. Todos. Ele sabia quanto comprava de pão, quanto comprava disso, quanto comprava daquilo. Ele tinha todas as informações, não do pagante, não do usuário, mas de toda a família. Ele sabia o que o Miguel queria, o que o João Pedro queria, o que o Carlos queria, o que a Constança queria, que Carlos e Constança são os nomes dos meus pais. Era caderneta de registro mensal. E ele tinha ali todos os dados. Por que as empresas se distanciaram do cliente? A resposta é simples. Elas foram para volume. Quando tudo virou comoditizado, agora, então, para se diferenciar, tem que personalizar e customizar. Então, CRM nada mais é, cara, do que o antigo caderninho de registro mensal que tinha na década de 60 e 70, só que hoje você tem free, grátis, na internet, podendo fazer aí qualquer empresa, né, consegue ter um CRM grátis hoje, pode ter HubSpot, pode ter RD Station, pode ter qualquer coisa, cara, não custa nada, absolutamente nada. Custa é manter o sistema atualizado, isso custa, que eu sempre digo. Fazer o primeiro banco de dados, cara, faz uma importação de Excel, vai lá e arruma. Dia 2, começa o pandemônio. Dia 2 começa o pandemônio. Nossa, essa... Olha, deixa eu fazer outro comentário aqui do Paulo, tá aqui com a gente. Infelizmente, um fator que afeta a economia e a instabilidade econômica no país, o dólar, nas alturas, acarreta em um aumento de preços, diminuição do poder de compra dos consumidores. A gente já vivenciou isso tantas vezes e tem que voltar isso de novo, né? Complicado, né, gente? Quando você trabalha com uma economia mundial interdependente, não dependente nem independente, mas interdependente, e a tua moeda não vale absolutamente nada, não vale absolutamente nada, porque a nossa moeda não vale absolutamente nada. Então, a gente fica aqui ao sabor da flutuação. Se vocês pegarem as cotações de março até hoje, dia 15 de outubro, a moeda que mais desvalorizou no mundo foi o real brasileiro. Real. E você vai me dizer que está acontecendo o quê aqui? Guerra civil aqui? Tem alguma coisa para a nossa moeda estar desvalorizando? Tem. Qual é? Insegurança jurídica, instabilidade, os caras estão tirando dinheiro daqui, o nosso déficit fiscal está ficando muito claro, né? Não tem uma postura clara se a gente quer realmente ter um controle das nossas receitas ou não, a nossa dívida está indo para 100% do PIB, o cara me diz o seguinte, cara, lá não tem infraestrutura, lá não tem isso, o governo não tem dinheiro para investir, não tem absolutamente nada, está sempre uma instabilidade, uma polarização total. Vamos tirar o dinheiro de lá. Claro. A pergunta é, por que o dólar subiu? É simples, oferta e demanda. Sim. Se os fundos todos tiraram os dólares daqui, a oferta de dólar diminuiu. Mas a demanda de dólar continua existindo. Por quê? Porque tem que fazer importação, porque tem que fazer compra, porque tem que viajar, porque tem uma série de coisas que você tem que pagar. Tá certo? Então, cara, de novo, você podia dizer, mas o agrobusiness está trazendo dólares para o Brasil. É verdade, mas é só o agrobusiness. Só. mas e até ali só. Não, e outra, assim, se você me perguntar, o dólar alto, o dólar baixo, é bom para quem? Para 50% é bom, para 50% é ruim. Para o agrobusiness hoje é muito bom. O cara, $1, ele vai ali no banco e traz R$6. Agora, o cara que tem que importar precisa de R$6 para comprar $1. Não sei se vocês viram o número do IBGE, né? O mês de setembro
foi o mês com menos gastos de viagem dos brasileiros desde 2004. Desde 2004, o brasileiro não viaja, não foi para Miami, não foi gastar dinheiro desde 2004. Ou seja, nós estamos gastando menos dólar no exterior, estamos captando mais dólar no agrobusiness, e mesmo assim é a moeda que mais desvaloriza. E você me pergunta, mas por quê? Por causa das condições econômicas do mundo? Não, por causa da bagunça que a gente fez aqui, cara. Ô, Miguel, o João deixou um desafio para gente. A discussão do tema de hoje dá um livro. Truco! Dá 2 ou 3 livros. A grande questão aí, João, é o seguinte: se eu, o Alfredo e o Aguinaldo escrever um livro, eu duvido que tenha gente que leia o livro. Não porque o livro... Ele sabe disso. Não porque o livro seja ruim, porque as pessoas simplesmente perderam o costume de ler alguma coisa. Agora, se você me dizer um desafio para vocês, a discussão do tema de hoje dá um monte de voice e-mail no WhatsApp, com certeza dá, isso não tem dúvida nenhuma, cara. Se eu mandar tudo no WhatsApp, os caras ainda vão escutar. Né? E assim, outro dia... A provocação do Adriano. Outro dia eu estava perguntando se podcast é um formato legal ou não é um formato legal. E o cara me disse o seguinte: depende de que situação eu esteja, Miguel. Eu adorei, cara. Eu estou falando, tá ótimo. Se eu estou escutando, talvez não seja tão bom. O cara me disse, Miguel, se eu estiver no transporte público, se eu estiver no meu carro e tal, de repente até escutar é legal, né? Agora, se eu estiver em casa, no meu home office, você acha que eu vou pôr um podcast para escutar? Não, cara, eu vou no YouTube para fazer e tal, e etc. Então, eu estava perguntando assim, cara, mas será que se você fizer em áudio, as pessoas vão escutar? E aí eu fiquei pensando assim, mas nada, de novo, né, Alfredo, aquilo que a gente conversa, né, Aguinaldo? Qual é o processo cognitivo do nosso cliente, né? Ele é auditivo, ele é visual, ele é o cara que pratica, ele é o cara que gosta de ler, não sei. Então, uma coisa que eu já entendi, se eu tenho 5 caras, eu tenho que ter 5 formatos diferentes. Eu tenho que ter o vídeo, eu tenho que ter o podcast, eu tenho que ter o e-book, tenho que ter um exercício e eu ainda tenho que fazer um Canva pro cara. Boa. Bom, gente... Já estamos chegando lá no 1h52 aqui. Aí, Alfredo, olha o que o Adriano escreveu aí, ó. Exatamente, ele está nos dando a ideia da gente criar, né, um curso de diplomação por lives, né? Então a gente vai entrar no Guinness com essa peculiaridade. Boa. Vamos fazer um cartão fidelidade aqui, cara. Boa. Boa. Fazer um cartão fidelidade. A gente vai começar a fazer presença, vamos começar a fazer chamada nas nossas lives para ver quantos pontos cada um ganha. Isso, chamada. Eu vou fazer chamada. Chamada, exatamente. Muito bom. Olha só. Bom, estamos chegando aqui no final e acho que já conseguimos explorar bastante o assunto, a noite. Minha pizza já está me esperando ali, já está quentinha me esperando. Já estou até deixando a pizza esfriar. Dos professores, né? Boa. E, enfim, eu gostaria de ouvi-los, né, para as considerações finais e deixar um abraço aí para os professores e professoras, todos que estão aqui curtindo as nossas lives, que escutarão depois, que ouvirão depois, que assistirão depois também, né? Eu vou dizer uma coisa para você, assim, para mim foi um privilégio poder trabalhar no dia 15. Então, trabalhar naquilo que eu gosto, na paixão que eu tenho, e trabalhar no meu dia. Puta, isso aí é do caramba. Tem um monte de gente que diz assim, pô, mas dia 15 é feriado. Eu digo, não. Vamos lá. Dia 15 é o dia que a gente realmente tem que ser professor, ganhar maçã, ganhar um monte de coisa, ganhar abraço. Cara, não tem coisa melhor do que isso.
pô, professor, porra, foi legal o insight que você me deu, porra, legal e tal, e etc. Então, cara, muito obrigado pela oportunidade de novo, Aguinaldo, muito obrigado, Alfredo, obrigado a vocês dois aí pela paciência em me escutar, obrigado aí a galera que participou e também pela paciência em me escutar, e contem comigo, eu me coloco sempre à disposição, acho que a gente tem que gerar conversa inteligente. Eu acho que isso que é fundamental, e eu acho que quando você, Aguinaldo, que é o cara que coordena isso, junto com o professor Alfredo, e está trazendo várias profissionais e tal, eu acho que é isso que a gente precisa, entende? Uma conversa inteligente, sabe? Não um papo furado, não simplesmente jogar palavras ao vento, não ficar polarizando. Nem eu quero ter a verdade, nem o Alfredo quer ter a verdade, nem o Aguinaldo quer ter a verdade. A gente põe aqui as tendências, a gente põe os cenários, a gente põe coisas para discussão, e eu acho que é isso que gera conhecimento, e conhecimento gera inteligência, e inteligência gera sabedoria. Então, eu acho que me coloco à disposição de vocês aí, e dando a sugestão do tema aí de falar sobre estratégias de precificação aí para os próximos negócios. Muito bom. Alfredo, está me ouvindo? Sim, então eu queria agradecer todos e todas, né, por ter nos ajudado aí a levar essa live no dia de hoje. Quero agradecer muito o Miguel por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Quero também agradecer a Aguinaldo, né, sempre super gentil aí na coordenação dos trabalhos. E também dizer que eu estou muito feliz, porque exatamente 15 de outubro nunca foi um dia feriado para a gente, né? Nos últimos 20 anos a gente sempre esteve no dia 15 trabalhando. Então, isso é uma coisa de muita alegria, de muita felicidade, de muita gratidão, porque afinal de contas a gente escolheu isso. Ninguém forçou a escolher isso, a gente escolheu por livre e boa vontade. Então, a gente é muito agradecido por isso. Então, obrigado e boa noite a todo mundo. Eu também quero agradecer a todos, todas que estiveram por aqui nos acompanhando. É muito bom estar aqui com vocês. Vocês dois, Alfredo e Miguel, eu aprendo demais com vocês. Eu acho que vocês são os meus professores, mais novos professores queridões aqui, que estamos aí fazendo com que esse canal fique bem... que fique satisfatório, né? Que venha a ter exatamente, né, condições para esses desafios, e o pessoal colocando aqui para a gente, né, cada vez mais um desafio de responder com tamanha precisão e, claro, né, sempre pensando no melhor. Se o melhor é uma pós-graduação, que seja pós-graduação. Depois a gente pode pensar até em uma outra qualificação ainda maior, né? Sim. Enfim. Muito obrigado pela companhia de vocês dois, também falar em nome da Marcinha, da minha esposa, que está aqui acompanhando a gente também, que é professora de espanhol. Esse ano 2020 está sendo, né, duro ainda para todos nós, né? Acho que a gente tem que abraçar todos e todas os professores. De manhã eu acordei pensando nisso, o que fazer para terminar o dia, um bom dia, e eu acho que foi ótimo terminar com a companhia de vocês dois, que estão sempre contribuindo demais para a aprendizado de todos que estão aqui. E me ouviram? Me ouviram bem? Está oscilando aqui. Pessoal, agradecer aí mais uma vez, então, a todos que acompanharam, praticamente 2 horinhas de live aí. Um grande abração a todos aí. E até semana que vem, depois a gente vai divulgar a semana que vem, tá bom? Valeu, então. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Feliz dia dos professores, senhores. Abraço a todo mundo. Tchau, obrigado.